Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu trago para vocês um pouquinho sobre o mais novo ativo que eu trouxe para minha carteira, mais um fundo imobiliário. Então, se você é novo no canal, já chega deixando seu like, se inscreve aí no canal, dá uma força para o canal poder crescer. Vamos embora pro vídeo. Bom, pessoal, o último ativo que eu incluí na minha carteira foi o fundo imobiliário Ford 11. Fundo de papel. Eu já tinha comentado em alguns vídeos anteriores que eu estava pensando em aumentar a quantidade de fundo imobiliário de papel da minha carteira, né? Eu só tinha um, o BTCI, e depois de dar uma estudada e avaliar alguns ativos, eu acabei incluindo o Ford. Aí eu comprei aqui 100 cotas dele no dia 25 de agosto. Aí aproveitar hoje e trazer para vocês aí a leitura do relatório dele, né? A gente poder, para quem não conhece o fundo, poder passar a conhecer um pouquinho mais. E vamos trocar essa ideia aí sobre o Ford, beleza? Então, já deixa seu like aí e vamos nessa. Polo Crédito Imobiliário é o fundo de investimento imobiliário. Código de negociação, Ford 11. Aqui o relatório é referente a julho de 2025. Bom, o fundo ele tem valor de mercado na faixa de 311 milhões, patrimônio líquido de 356,9 milhões. A sua cota mercado ela está no valor de R$ 8,35. A sua cota patrimonial está em R$ 9,57. A cota está bem descontada em relação à cota patrimonial, né? A gente pode ver aqui pelo PVP, está em 0,87. Aqui no momento da publicação do relatório está 13% aí de desconto, né? E aqui com relação à duration dos papéis está de 3 anos. O último dividendo por cota foi 0,9 centavos, ponto 2. O dividend yield do mês ele ficou a 1,10% e o dividend yield nos últimos 12 meses está em 12,92%. Com relação à distribuição de dividendos, o fundo realizou a distribuição de 0,92 por cota, referente à competência de julho. Nos últimos 12 meses, a distribuição somou 1,079 por cota, o equivalente a um dividend yield de 12,92% ao ano, considerando a cota base de 8,35 centavos, ou IPCA mais 7,22%. Aqui vale destacar que o fundo possui 6 centavos por cota de inflação acumulada ainda não distribuídos. Aqui um pouquinho sobre o panorama macro. Vou dar uma pulada aqui. Com relação às movimentações, no mês de julho não teve movimentações, mas como fato subsequente, informamos que no início de agosto ocorreu a liquidação do CRI NTRS Sinart, no montante de 8,4 milhões, ou equivalente a 2,3% do patrimônio do fundo. Aqui eles falam que a Sinart é uma das maiores operadoras de terminais rodoviários do país, né, em mais de 15 estados brasileiros. Tá? Com relação ao CRI Novo Mundo, como já detalhado nas cartas anteriores, tivemos em julho a amortização de 2,90% da exposição do fundo no ativo. E já no mês de agosto tivemos a amortização de 3,13% adicionais. Uma boa uma boa notícia aí, essas amortizações. Aí ele destaca aqui também que não tivemos movimentações atípicas no mês e todas as operações efetivaram seus pagamentos ao fundo regularmente. Seguimos sem nenhum outro evento
de inadimplência no fundo, que é muito bom. Aqui com relação à análise de sensibilidade, com relação ao valor da cota a mercado, né, na faixa aqui de R$ 8,35, é, no que diz com relação ao IPCA, equivale aqui a um carrego de 16,58%, né? Já tirando as taxas de administração, ficaria aqui na casa de 15,64%. Com relação ao CDI, ficaria CDI mais 6,52% e com as taxas de administração ficaria CDI mais 5,66%. Isso na cotação de 8,35. Aí a importância de se buscar sempre fazer aporte buscando cotações mais baixas, né? E no caso ele está bem descontado com relação ao valor patrimonial dele, um desconto. Ele relata, no caso, o principal motivo que me levou a escolher o Cord como novo ativo foi a indexação da carteira dele, que é praticamente meio a meio, né? IPCA e CDI. A gente pode ver que CDI é 46% e IPCA 48%. Eu já tinha um fundo, o BTCI, que ele é mais IPCA em torno de 70%, a IPCA e o restante CDI. Então aqui eu dou uma complementada na carteira, partindo aqui de 50% IPCA e 50% CDI. Dá uma mesclada na carteira, né? Fazer uma correlação negativa na carteira. Aqui é IPCA mais 10 e CDI mais 4,25, a taxa média aí. Com relação aqui à performance e a DRE do fundo, aqui ele gerou um resultado aqui de 3 milhões e meio e distribuiu 3,4 milhões, né? Ainda deixou uma reserva, distribuiu 0,92 por cota e deixou uma reserva aí esse mês. A gente pode observar que no mês anterior, em junho, foi da mesma forma, ele gerou 3,6 e distribuiu 3,5. Aqui abaixo a gente pode ver que, com relação à rentabilidade efetiva versus o IFIX, o PORD dá de lavada aí no CDI e no IFIX, né? E já é um fundo aqui, já a gente pode ver que aqui ele puxa desde 2013. Então, um bom período aí para se avaliar, né? Aqui os ativos que ele tem em carteira, a maior concentração que ele tem é o Clicoteminas aqui, com 6,9. Só esse, não tem concentração em mais nenhum, nada de absurdo aí, bem diluído aí o risco. Aqui são os X que ele tem em carteira, aquele salto, o FII, o Moema, ele não é negociado em bolsa, o restante são negociados. Vamos aqui, um residencial, de logística, outro residencial, mas aqui com relação ao percentual do patrimônio muito pouco, só esse Moema aqui, que é 9% do PL do fundo, está de boa. Composição do portfólio. A maior parte aqui são os FIIs, e aqui 10% do FIIs, como a gente acabou de ver ali, e ele tem 23% aqui de caixa, né? Muita grana em caixa. É por isso que eu acredito que o mercado esteja com esse desconto todo em relação à sua cotação por conta disso, né? Ele já está há um bom tempo com esse dinheiro em caixa e ele não alocou em nenhum ativo ainda. Então, o mercado está batendo nas cotações por conta disso. A hora que o fundo ele fizer uma alocação dessa verba aí, com certeza o valor da cota vai melhorar. Aqui a gente pode ver por segmento que ele é bem
bem distribuído, a maior concentração, a maior parte aqui está em renda urbana, tranquilo. Aqui, por tipo de risco, 34,2 a carteira pulverizada e 65,8 está no corporativo. Aqui a composição do portfólio, os FIIs pulverizados com relação à tipologia de imóveis, 94 está no residencial e 94% no residencial e 6% no comercial. Aí aqui ele mostra a parte do corporativo, e aqui os FIIs, né? Os corporativos, Arena MRV, Up Vida, tranquilo, não tem concentração em nenhum ativo, está bem distribuído, bem diluído, fundo bem tranquilo. E para quem busca aí uma opção barata aí, com uma boa relação risco-retorno, difícil nesses tempos aí de Selic nas alturas você encontrar um FII com tanto caixa assim, tá? Nesse momento. Então eu escolhi o Ford também por conta disso, acreditando na valorização da cota e pelo fato dele ser 50% IPCA e 50% aí CDI, para dar uma diversificada na minha carteira. Aqui a gente pode ver que a data de pagamento dos dividendos é no quinto dia útil, a taxa de administração é 0,9 ao ano e a taxa de performance é 15% do QCD, o yield diário do IMAB divulgado pela Ambima. Bom, eu já estava estudando esse fundo já há um tempinho e aproveitei que ele teve uma caída na sua cotação para poder fazer meu aporte. Aqui nesse dia ele deu uma queda aqui ó, tem que aproveitar aqui nesse momento aqui dessa queda que ele teve. Acho que teve algum fundo aí que acabou recomendando venda nele. Eu vi alguma coisa, algumas notícias a respeito disso. Aí eu aproveitei e me posicionei aqui nessa queda que ele teve. Então, às vezes, é ficar atento ao mercado aí que assim surgem as oportunidades, né? Então, eu considero aí um bom fundo, tentar se aproveitar daqui do seu desconto de mercado. Aí a gente vê que a cotação está lá no relatório, no momento do relatório estava 8,35, a cota já está em 7,80, então está bem descontado aí. Se você não tem ele em carteira, de repente pode ser uma boa opção. Então, pessoal, espero que o conteúdo tenha agregado algo de positivo para vocês. Pedir para você deixar seu like aí, deixar sua inscrição. Deixa no comentário aí se você já tem esse fundo, se você conhece o Ford. E vamos trocar uma ideia. Valeu, pessoal. Um abraço aí e até a próxima.